Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, vocês estão preparados para uma partida absurda, galera? Absurda! Ontem eu mostrei o Magnus Carlsen contra Fedosiev na Copa do Mundo. Eles estão disputando o terceiro lugar. Hoje é a segunda partida. Na partida de ontem a gente teve a imortal da Zumbislândia, né? A imortal do Zugzwang lá do Magnus Carlsen. O Fedosiev não tinha nenhum lance, todos os lances iam perder. E hoje a gente tem mais uma partida espetacular aqui, vamos a ela. Então Magnus Carlsen aqui, se prepare, partida pensada aqui. Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4. Temos aqui C6, a defesa Caro-Kann, D4, D5 e aqui E5, Magnus Carlsen vai para a variante do avanço. Bispo F5, C4, aqui E6, cavalo C3 e bispo B4 cravando aí o cavalo. C por D5, dama por D5, sacrificou a dama aqui, não pode sacrificar a dama, senão você sacrifica o rei, né? Aqui o cavalo tá cravado, não pode capturar a dama então. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo E2. A dama volta para D8, só para garantir que nada demais vai acontecer com a dama. A3 ataca o bispo, aqui realmente, né? Senão você consegue forçar a troca do bispo para cima do cavalo. Bispo A5 foi jogado cavalo G3 atacando o bispo. E aqui cavalo E7. O Fedosiev deixa o Magnus Carlsen capturar o bispo se ele quiser. E ele vai ficar com o cavalo bem colocado. O Magnus Carlsen segue desenvolvendo. Bispo C4, agora bispo G6. E aqui H4. O Magnus Carlsen vai para cima do bispo de Casas Claras. H6 foi jogado pelo Fedosiev. H5, bispo H7. E agora dama G4. Colocando pressão aqui em G7. E aqui vários lances já são possíveis, tá, galera? É possível jogar um bispo F5 aqui, provocar a captura em G7. Vários lances são possíveis aqui. Depois a gente vai estudar esse lance no final da partida. Mas aqui o Fedosiev prefere jogar com rei F8 e fica agora guardando o peão aqui de G7, tá bom? Mais uma vez, será que ele vai ficar restrito aqui? A torre parece que vai ter dificuldade para jogar. Vamos ver. O Magnus Carlsen segue com o roque. Temos aqui cavalo D7 desenvolvendo. E agora cavalo de C em E4, né? A casa de D6 é bem apetitosa. E o Mr. Matos lá na Twitch, nosso inscrito ali, viewer, ficava também questionando se não teria umas ideias bem interessantes com o cavalo F6. De fato a gente viu que tinha, por conta da vulnerabilidade aqui de H6. Questões táticas já começam a se desenhar, sacrifício em E6, né? Magnus Carlsen vai levando as peças pro ataque. Bispo C7 pelo Fedosiev controlando a casa de D6 e o Carlsen segue agora com um lance de gênio. Bispo A2 aqui pelo Magnus Carlsen. Rafa, por que esse lance aqui é um lance de gênio? É simplesmente porque ninguém faria, né? Então quando é um lance que ninguém faria e ninguém entende, é um lance de gênio aqui pelo Magnus Carlsen. E o melhor, a barrinha do Stockfish continua bem alta, tá? Quando o Magnus Carlsen faz esse lance, ou seja, é realmente um lance de gênio, né? Magnus Carlsen guarda o bispo aí em A2. A partida seguiu com cavalo F5, agora temos cavalo por F5 e aqui muita gente ficou questionando se não teria um garfo, né? Na posição, e na verdade não é tão simples assim. O garfo dama F3 poderia seguir, e se o peão capturar o cavalo tá tendo mate aqui, né? Vamos fazer para ficar mais fácil de visualizar, né? E o peão não poderia capturar o cavalo por conta do checkmate lá em F7, tá? E aqui seria uma posição boa para o Magnus Carlsen, porque ele fica aí com uma pressão aqui em cima desses peões dobrados, tá? Então não foi assim que seguiu na partida. A partida seguiu com bispo por F5 e agora dama F3. E aqui dama em E7. O Fedosiev já tem que defender aqui o peão de E6 com a dama, porque existem até ameaças aqui de cavalo G3. E depois que o bispo sai, por exemplo, estava tendo bispo por E6. O peão fica cravado aqui em F. Ou seja, o Fedosiev já tem que começar a se defender e faz aqui dama E7. Cavalo G3, bispo H7. Agora a gente vê claramente aqui o papel da dama defendendo o peão, uma vez que o peão de F está cravado. E agora dama G4 aqui pelo Magnus Carlsen. Sai da frente aqui do peão da coluna F. Vai soltar a mão aí o Carlsen. C5, o Fedosiev está completamente restrito aqui mais uma vez. Ele tenta soltar um pouco as peças, mas agora bispo D2 exclama aqui pelo Magnus Carlsen, né? Aqui ele começa a colocar já todo tipo de pressão na diagonal de casas escuras, né? Uma possibilidade aqui depois de peão toma, não foi jogado, né, esse lance. Mas aqui bispo B4 seria bastante forte. A dama não tem para onde ir, teria que cobrir aqui com o cavalo. E aqui vários lances são possíveis. Você pode continuar atacando, pode capturar em D4. Enfim, as brancas ficam com um jogo muito forte aqui na posição. Então depois de bispo D2, o Fedosiev seguiu com torre D8. E agora F4, o Magnus Carlsen solta aí o braço. Cavalo B6 foi jogado bispo C3. Colocando uma provocação aqui, né? Se o peão capturar em D4, mais uma vez o bispo vai lá para B4. Cavalo D5 foi jogado pelo Fedosiev. E o Magnus Carlsen solta agora esse F5 aqui na posição.
permitindo o cavalo E3 aqui, permitindo o cavalo E3, muita gente ficou na dúvida, uau, agora levou o duplo, Magnus Carlsen errou, né? Na verdade ele não errou, galera, a gente vê mais uma vez, isso aconteceu na partida anterior que eu mostrei, o cavalo podia tomar a torre e até acabou não tomando, né? Mais uma vez é a questão de conseguir vantagem material, no entanto aqui, por exemplo, depois de, não foi jogado, tá? Mas depois de dama H3, por exemplo, se as pretas capturam aqui a torre, elas só estão ajudando as brancas, porque a torre de A não estava jogando, as pretas perdem um defensor, o cavalo estava sendo útil para defender, e as brancas têm até material a mais se for ver na posição, porque tem essa torre aqui que não está jogando, por exemplo, tá? Então ela nem conta mais na posição, tá? As brancas teriam um ataque muito forte, todas as peças atacando aqui na ala do rei, tá? Então por isso aqui o Magnus Carlsen deixa esse garfo, esse duplo, ele segue agora com dama em F3 e aqui temos cavalo por F5, por isso que o Fedosiev não captura a torre, tá galera? Por isso que ele vai para cima do peão. A partida seguiu com cavalo por F5, bispo por F5 e agora o Carlsen segue com D5 tentando desviar o defensor aqui do bispo. A partida segue com o bispo aqui em B6 ameaçando todo tipo de cheque descoberto. O Magnus Carlsen bloqueia o peão com o bispo C4 e agora rei G8 foi jogado pelo Fedosiev. Será que ele está querendo soltar as peças aqui? O Magnus Carlsen segue agora com D6 atacando a dama. Dama em H4, B3. Aqui temos torre D7. E agora dama em E2, o Magnus Carlsen vai manobrando, sai agora da frente da coluna F, fica com uma boa pressão também nas casas claras, dama G4 foi jogado propondo trocas, e aqui nessa posição, meus amigos, Magnus Carlsen faz um lance estarrecedor aqui na posição, um lance surpreendente, um monstro aqui Magnus Carlsen nessa posição, ele vai para um lance assustador aqui, ele já sacrificou, né? Alguma qualidade na partida anterior e nessa ele também vai então para torre por F5, o que é isso Magnus Carlsen? E aqui então depois a gente estuda o que aconteceria, a gente analisa a dama por E2, tá? Mas a partida seguiu com dama por F5, o que é isso Magnus Carlsen? Torre F1, agora atacando a dama G5, bispo D2... E aqui a dama vai ficar enjaulada de novo, hein? A dama vai ficar enjaulada. Dama D8 foi jogada e agora dama G4 aqui pelo Magnus Carlsen. Começa a existir tema tático lá em E6. A6 foi jogado pelo Fedosiev. E aqui talvez ele estivesse acreditando que iria partir para um perpétuo aqui o Magnus Carlsen, né? Existe uma linha aqui, não foi jogado, né? Não foi jogada essa linha. Existe uma linha aqui de empate, o que seria suficiente para o Magnus Carlsen ficar em terceiro lugar, porque ele venceu a primeira partida, né? Ele venceu a primeira partida, ele poderia jogar isso aqui tranquilamente. Mas o Magnus Carlsen não faz isso, ele vai para outro lance assustador nessa posição, galera. Magnus Carlsen, que já sacrificou uma qualidade, sacrifica agora uma torre inteira aqui com torre por F7. O que é isso? A imortal aqui do Magnus Carlsen. Mais uma partida imortal aqui do Carlsen. Aqui rei por F7 foi jogado. Depois a gente analisa o que aconteceria com torre por... rei por F7 foi jogado. Dama por E6 cheque, rei aqui em F8. Bispo por E6 também seria possível. Depois a gente analisa. E agora dama em F5 cheque. Rei E8, dama G6 cheque, rei F8. Dama F5 cheque, rei E8. Dama G6 cheque, rei F8. E aqui se o Magnus Carlsen jogar dama F5 empata por 3 repetições. O Magnus Carlsen foi muito inteligente de fazer isso porque agora ele chegou no lance 40. Esse aqui já então ganhou mais meia hora no relógio. Aqui Magnus Carlsen ganhou mais meia hora no relógio Fedosiev. E aqui o Magnus Carlsen tem vários lances bons e ele poderia até jogar um bispo F4, ameaçando avançar o peão. Ele já avança agora o peão diretamente aí. Evita o empate, o Magnus Carlsen segue agora avançando. E curioso, né? O Magnus Carlsen só tem 2 bispos aqui contra 2 torres e um bispo. No entanto, essa torre não joga, essa torre aqui também não tem muito futuro. A torre tem que ficar guardando a casa de F7, não pode capturar o peão se não tem mate. A posição é fantástica. O Fedosiev segue agora com dama F6, tentando devolver um pouquinho de material. Temos E por D7 capturando a torre. Dama por G6, H por G6. E aqui, bispo D8 foi jogado pelo Fedosiev. E a gente se reparar agora, o Magnus Carlsen faz o lance bispo E6. Se você reparar, você vai falar assim, par de bispos contra bispo e torre, dá pra jogar. Pessoal, olha o que o Magnus Carlsen fez aqui nessa partida. O rei do Fedosiev não vai a lugar nenhum. Olha aqui, ele tá enjaulado. A torre tá enjaulada. Galera, o Magnus Carlsen paralisou completamente aqui o Fedosiev mais uma vez. É inacreditável o Magnus Carlsen jogando como Google AlphaZero, jogando como as redes neurais, a inteligência artificial, um negócio de outro mundo. Eu fiquei falando na live o que o Magnus Carlsen sabe que ninguém sabe ainda. Ele parece que está à frente de sua época. Magnus Carlsen vai fazendo história nessa partida. Teve gente que se emocionou, inclusive, com essa partida aqui, que é uma coisa
maravilhosa aqui que vai acontecendo. H5 foi jogado, o Fedosiev vai tentando criar espaço para tirar a torre. Rei F2, H4, mas agora bispo G4 pelo Magnus Carlsen, evitando aqui torre H5. E mais uma vez, a torre não tem nenhuma casa. Não tem problema tirar o bispo aqui do controle da casa de G8, porque a torre de G8 não vai para lugar nenhum e nem o rei. Olha só, né? O rei continua não tendo nenhuma mobilidade aqui na posição. Está completamente dominado mais uma vez Fedosiev. A partida seguiu com B5. Fedosiev praticamente empurrou esse peão. A gente viu a imagem ao vivo, ele praticamente empurrou, já sabia o que estava acontecendo. Magnus Carlsen segue com rei F3, B4 aqui, A por B4, C por B4. E depois de rei E4, simplesmente aqui pelo Magnus Carlsen, o Fedosiev, completamente dominado e amarrado, abandona aqui a partida. Uma imortal aqui de Magnus Carlsen. O que foi isso? Ele sacrificou uma torre, depois sacrificou a outra. Espetacular aqui Magnus Carlsen, espetacular. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui realmente não dá mais. Esse rei aí tá fazendo um estrago danado, né? Aqui uma possível continuação seria A5, rei F5, A4, vamos falar, mas que mais você pode jogar aí? E bispo G5, né? E vai ter controle aí da casa de promoção. Bispo B6, evitando qualquer coisa aí. E as brancas estão completamente ganhas aqui. Podem seguir com vários lances aqui, são vencedores, né? Bispo E2. Pode até avançar. Será que avançar já não ganha? Vamos fazer aqui, avançar. Promove, bispo toma. Isso aqui já é vencedor. Deve ter alguma linha mais rápida, né? Bispo E8, rei E8, bispo E7, por exemplo, seria uma boa possibilidade, né? Rei D7, rei 5, cheque. Aí o rei está em xeque, ele tem que ir para rei C6, por exemplo. E aqui, mais uma vez, as brancas estão ganhas. Por exemplo, B por A4, B3, rei E6 seria possível. E depois de B2, aqui dá para segurar o avanço do peão com bispo F5. H3 seria uma possibilidade de G por H3. Aqui torre por H3 tentando desviar o bispo, né? Seria uma possibilidade. Mas aqui não precisa, aqui tá ganho. Bispo cheque, rei B6. Enfim, aqui é questão de tempo, né? O peão avança, já ameaçou promover aí com cheque. E não tem como evitar, né? A torre tenta cobrir, aqui você promove e tem um final completamente vencedor. O bispo cobrindo aqui a casa de promoção, né? Apenas para ilustrar aí que a posição é completamente vencedora aqui para o Magnus Carlsen, né? Rei E4 e o Fedosiev completamente de mãos amarradas abandona aqui a partida. E o Magnus Carlsen garante então convincentemente a terceira colocação aí da Copa do Mundo, né? Realmente fantástico. Magnus Carlsen, depois que perdeu para o Ian Duda, fez essas duas partidas imortais seguidas contra o Fedosiev. Nunca vi uma coisa tão linda na sequência que o Magnus Carlsen fez contra o Fedosiev, né? E vamos olhar o relatório e olhar alguns pontos importantes, os highlights aí da partida. Vamos lá. 97,6% de precisão para o Magnus Carlsen, não cometeu nenhum erro, nada. Olha que gráfico maravilhoso, né? Dominou, mais uma vez dominou a partida inteira. 89,5% de precisão para o Fedosiev, foi menos preciso. Vamos olhar alguns pontos importantes, começando por esse ponto aqui, né? A gente percebe o primeiro salto aqui do gráfico nesse momento aqui, onde rei F8 foi jogado, né? Eu comentei com vocês que talvez bispo F5 fosse uma possibilidade, entregando o peão lá de G7, né? Então aqui, se por exemplo, aqui não se deve tomar o peão de G7, por isso seria uma boa resposta do Fedosiev, bispo F5, fazendo essa provocação. Dama por G7, vários lances são bons, torre H7, mas torre G8 seria uma sequência um pouco mais bacana aqui para as negras, tá? Aqui se você joga dama por H6, dama por D4 e as pretas têm um jogo praticamente vencedor. Então uma ideia possível para as brancas seria deixar mesmo a dama, jogar com cavalo por F5 e depois de bispo por C3, cheque, B por C3, torre G7, cavalo por G7, cheque. Poderia seguir com rei D7 e aqui bispo por H6, né? As brancas entregariam aí a dama por uma torre e uma peça e ficariam com o peão passado. Mas será que funciona? Na verdade não, por conta de dama H8 atacando o bispo e o defensor do bispo. Então você teria que devolver material aqui, cavalo por E6, dama por H6, cavalo C5, rei C8. E aqui depois de, por exemplo, bispo por F7, as brancas ainda estão na luta, né? Tem um peão passado aqui, tem um peão passado lá. Mas as pretas não tem problema de desenvolver, podem seguir com cavalo D7, roque, cavalo por C5 e depois com cavalo D5. E as pretas têm aí uma dama, uma torre e um cavalo contra duas torres e bispo. Tudo bem, as brancas têm os peões passados aí, mas estudos mostram que as pretas conseguem segurar esses peões passados e a posição seria levemente vantajosa para as negras, né? Claro que ainda teria muito jogo. O que a gente quis mostrar com esse estudo é que seria uma possibilidade real para o Fedosiev jogar ali o bispo F5 então na posição, ao invés daquele rei F8. Tá, mas e se as brancas seguem aqui com cavalo por F5? Em tese seria mesmo a melhor resposta. E aqui depois de cavalo por F5, o cavalo está defendendo em G7.
e tá atacando ainda em D4, né? Então bispo E3 seria possível, cavalo D7, roque, dama E7 e a gente teria um desenvolvimento perfeitamente possível aqui para as negras, muito melhor do que rei F8, né? Ele não estaria restrito, pode dar roque, pode dar grande roque, né? Então aqui nesse detalhe realmente rei F8 foi o que acabou com a partida do Fedosiev. Só que o Magnus Carlsen soube ser muito preciso, né, durante a condução ali na partida. Um outro momento que vale destaque foi esse duplo do cavalo. A gente viu dama F3 aqui pelo Carlsen. Os computadores falam que dama H3 seria um lance aqui mais preciso. Aqui, mais uma vez, o cavalo não pode capturar a torre, senão as brancas são imparáveis. Teria que jogar cavalo por F5, mas aqui os estudos mostram que teria torre por F5 aqui na posição. Depois de ir por F5, cavalo, bispo, dama por F5. Poderia seguir com rei E8, saindo aqui da coluna F. E depois de torre F1, torre D7, segurando lá em F7. E aqui E6 pelo Carlsen, F por E6, bispo por E6. Com uma posição aqui completamente vencedora para as brancas, tá? Torre D6, por exemplo, o bispo volta para B3, o bispo estava atacado. Torre F6 atacando a dama, dama C8, dama D8, torre 1, cheque. Rei F8, dama por B7, bispo G3 atacando a torre, torre E2, dama C7, propondo trocas. Dama 8, cheque, dama B8, não tem problema, troca tudo e captura em C5 e as brancas teriam uma posição vencedora. Mais uma vez, o rei não consegue sair, olha que loucura, ele não tem para onde jogar. Ele está cortado aqui, completamente cortado pela torre e pelo bispo. Essa torre não vai jogar e as brancas têm muitos peões a mais, 4 peões a mais por uma qualidade a menos, né? E um par de bispos monstruoso, uma torre atacada, esquece. Vitória na certa para as brancas. Então esse estudo aqui mostra que realmente, além de dama F3, dama em H3 seria também possível, né? Agora tem um estudo aqui que é assustador, que seria esse lance aqui, dama E2, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. E o Fedosiev jogou dama G4 e levou aquele torre F5, né, que foi vencedor para o Carlsen. O que aconteceria se ele tivesse jogado bispo G4 ao invés de dama G4? Pessoal, tem um estudo aqui que é assustador porque ele vai levar quase por um caminho completamente diferente, quase para a mesma posição que aconteceu real na partida. Olha que bizarro isso. Aqui poderia seguir com dama em E3, agora dama por H5 e aqui torre F4, já atacando o bispo e preparando para dobrar as torres. Dama G5 seria uma continuação bacana, e depois de A4 a 6, por exemplo, e aqui torre de A em F1. Bispo F5 tentando parar e bloquear a torre. Bispo D2, rei H7, A5, atacando o bispo em A7, torre de 1 e F3, bispo G6 saindo e protegendo lá em F7, todo mundo está segurando a posição, torre G3 atacando a dama D8, e aqui então as brancas teriam o bonito lance torre F6, aqui esse lance aqui seria realmente uma pancada, tentando desviar o defensor aqui de H6, né? Aqui seria loucura capturar a torre, não seria jogado, as brancas teriam checkmate aqui, dama por H6, torre por G6 e por aí vai, com checkmate em poucos lances, tá bom? F aqui toma bispo por E6 e aqui acabou, né? Torre F7, dama G6, a rei F8 e dama por F7 mate. Então aqui nessa posição não poderia capturar a torre, poderia seguir, por exemplo, com B5 e aqui depois de A por B6, bispo por B6, o Magnus Carlsen teria a torre de F por G6, olha que bizarro. Que posição que vai cair, pessoal? F por G6 e aqui o Carlsen teria torre por G6 mais uma vez. E depois de rei por G6, o Carlsen teria sacrificado aí. Vocês estão percebendo alguma semelhança na questão material? O Magnus sem as duas torres. E depois de dama E4, rei F7, dama F5, cheque. O peão não poderia capturar a dama. Rei E8, dama por E6, cheque, rei F8 e dama F5. Vocês conhecem uma posição parecida? Seria uma posição muito parecida com o que aconteceu na partida, pessoal, e igualmente vencedora, tá? E igualmente vencedora na partida. A gente teve essa posição aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês para comparar. Ó, dama F5, agora compara com essa. Né? Tem uma pequena diferença que é esse peão, alguns peões aqui na ala da dama, né? Mais uma vez aqui, depois de dama em F5, ó. Que bonita essa análise, né? Algumas diferenças na posição, mas por um caminho completamente diferente, a gente cairia num tema parecido, né? E aqui uma posição vencedora. Rei E8, H5, rei F8, dama F3 seria uma possibilidade, depois de rei E8, E6 aqui seria uma bomba, né? A torre tem que ficar guardando a casa de F7, né? Então por isso que é complicado aqui. Torre E7 seria possível, peão toma, dama toma. E aqui bispo F4 seria uma possibilidade, com uma posição vantajosa aqui para as brancas. Como assim vantajosa? Joga um torre F8 aí, tá cravando aí, o bispo tá melhor para as pretas, nada disso, né? Aqui tem mate, inclusive, né? Aqui tem mate, inclusive, rolando. Então, realmente uma posição muito perigosa e melhor para as brancas, né? Dama F6 seria possível. Mesmo assim, tá vindo dama C6.
Aqui depois de rei F8, dama D6. Aqui depois de dama E7, por exemplo, dama B8. E que pancada, né? Bispo D8, bispo D6. E por aí vai, com uma posição completamente vencedora para o Carlsen. Então todos os caminhos levam à vitória. Que partida espetacular aqui de Magnus Carlsen contra Fedosiev, hein? Que partida espetacular. Fez história aqui o Magnus Carlsen, fez história. A partida mais uma imortal aí do Magnus Carlsen, imortal do esmagamento, aí imortal da jiboia aí do Magnus Carlsen, tá bom? Foi engolindo aí o adversário, foi esmagando aí o adversário completamente. É isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Inscrições aí, últimos dias para a inscrição para o curso de Inglesa Dinâmica com o grande mestre André Diamante, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Aproveita. Começa dia 10 agora, 8 aulas ao vivo com o grande mestre para aprender abertura inglesa, tá bom? Detalhes aqui na descrição. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez, no tabuleiro.